Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O Cruzeiro pode estar desenhando uma das movimentações mais interessantes dessa janela, não pelo impacto isolado de um nome, mas pela lógica por trás da operação. Porque quando surge a possibilidade de uma troca envolvendo William e Johan Carboneiro com o Internacional, o que está em jogo não é apenas reforçar o elenco, é reorganizar o time de acordo com necessidades muito específicas e, principalmente, corrigir desequilíbrios que têm aparecido ao longo da temporada. O ponto de partida dessa análise é entender o momento do Cruzeiro. O time, em vários jogos, consegue competir, consegue se manter organizado, mas sofre com algo que se repete: dificuldade de quebrar defesas mais fechadas e falta de agressividade pelos lados. Muitas vezes, o Cruzeiro roda a bola, chega até a intermediária, mas não consegue transformar isso em jogada realmente perigosa. Falta profundidade, falta velocidade, falta aquele jogador que parte para cima e desorganiza o adversário. E é exatamente nesse cenário que o nome de Johan Carboneiro começa a fazer sentido. Carboneiro é um jogador de explosão, de aceleração, de enfrentamento. Um ponta que não joga apenas para compor, mas para desequilibrar. Ele recebe a bola e parte para cima, tenta o drible, busca o espaço. E isso muda completamente o comportamento do adversário, porque exige cobertura, exige ajuste, exige atenção constante. E quando o adversário precisa se preocupar mais com um lado do campo, o resto do time ganha espaço. Agora, olhando para o outro lado da possível troca, o nome de William também precisa ser analisado com cuidado. Ele é um jogador útil, que pode entregar consistência, experiência, regularidade. Mas a questão central não é se ele é bom ou ruim, é se ele é essencial dentro do atual modelo do Cruzeiro. E é aí que entra o conceito de oportunidade. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. Se o Cruzeiro entende que consegue suprir a função de William com outras peças do elenco ou até com uma reposição mais acessível, a troca passa a fazer sentido. Porque você está convertendo uma posição relativamente controlada em uma que hoje é carente. E isso é gestão de elenco. Agora vamos aprofundar o impacto tático dessa possível troca. Com Johan Carboneiro, o Cruzeiro ganha amplitude real. Não aquela amplitude apenas de posicionamento, mas de ação. Um jogador que abre o campo, que puxa a marcação, que cria situações de 1 contra 1. E isso facilita o jogo por dentro, porque o adversário não pode compactar tanto. Além disso, Carboneiro oferece algo que o Cruzeiro precisa urgentemente: transição rápida. Em jogos onde o time recupera a bola e precisa sair em velocidade. Em jogos onde o time recupera a bola e precisa sair em velocidade, ele é uma válvula de escape. Recebe, acelera, conduz, leva o time para o ataque. E isso é algo que muda a dinâmica de jogo. Agora, claro, perder William também tem impacto, principalmente em termos de consistência defensiva e apoio equilibrado. O lateral moderno precisa fazer as duas coisas, e William pode oferecer isso em determinado nível. Mas a pergunta que o Cruzeiro precisa responder é: o que pesa mais hoje? Manter equilíbrio lateral ou ganhar poder de decisão no ataque? E dependendo da resposta, a troca faz sentido. Outro ponto importante é o encaixe dentro do elenco. O Cruzeiro precisa de jogadores que mudem jogo, jogadores que tragam algo diferente. E Johan Carboneiro oferece exatamente isso. Ele não é previsível. Ele não é burocrático, ele arrisca. E isso, em muitos jogos, é o que falta. Agora vamos olhar para o lado do Internacional. Para o Inter, um jogador como William pode representar estabilidade em um setor que exige regularidade. Laterais consistentes são valiosos, principalmente em competições longas. E se o clube entende que precisa disso mais do que de um ponta, a troca também faz sentido do lado deles. Ou seja, é uma negociação onde os dois lados podem ganhar.
E esse é o melhor tipo de negociação. Agora, existe também o fator adaptação. Johan Carboneiro já conhece o futebol brasileiro, o que facilita. Não chega como uma aposta total. Já sabe o ritmo, a intensidade, o estilo de jogo. E isso reduz risco. Mas ainda assim, precisa de encaixe. Precisa de confiança. Precisa de sequência. E isso depende de como será utilizado. Outro ponto importante é a consistência. Jogadores de drible e velocidade muitas vezes oscilam, e isso precisa ser gerido. O Cruzeiro precisaria entender que não é um jogador para todos os jogos iguais, mas é um jogador que pode decidir jogos específicos, e isso tem valor. Agora, vamos elevar o nível da análise. O Cruzeiro precisa parar de pensar apenas em manter o que tem e começar a pensar em evoluir o que falta. E essa troca representa exatamente isso. Não é uma troca por troca, é uma troca por necessidade. É olhar para o elenco e dizer onde estamos perdendo jogos, e agir. Se essa negociação avançar, o Cruzeiro pode ganhar uma nova cara ofensiva. Pode se tornar mais agressivo, mais rápido, mais imprevisível. E isso pode ser exatamente o que falta para transformar domínio em vitória. Porque hoje, em muitos jogos, o Cruzeiro até joga melhor, mas não ganha. E isso está diretamente ligado à falta de jogadores que resolvam. E talvez Johan Carboneiro seja exatamente esse tipo de jogador. No final, tudo se resume à execução. Porque ideia faz sentido, encaixe faz sentido, necessidade faz sentido, mas precisa acontecer. E se acontecer, não será apenas uma troca, será uma mudança clara de direção dentro do elenco, e isso pode impactar diretamente o rumo da temporada. E tem um último ponto que pode ser decisivo para transformar essa possível troca entre Willian e Johan Carboneiro em um acerto ou em um erro estratégico. O efeito nos jogos grandes, porque é exatamente nesses confrontos mais equilibrados que a diferença aparece. Um lateral consistente ajuda a manter organização, mas um ponta que quebra linha pode decidir. E quando você olha para a necessidade atual do Cruzeiro, a pergunta fica mais clara: o time está perdendo mais por falhas defensivas ou por falta de poder ofensivo? Além disso, existe o fator imprevisibilidade ao longo da temporada. Times que brigam na parte de cima não são apenas organizados, eles são difíceis de ler. E um jogador como Johan Carboneiro adiciona exatamente isso, um elemento que o adversário não consegue neutralizar facilmente. E esse tipo de detalhe, somado jogo após jogo, pode representar pontos que hoje escapam. Se o Cruzeiro acertar na leitura e entender que precisa ser mais agressivo do que conservador, essa troca pode ser um passo importante para mudar o comportamento do time em campo. Porque mais do que manter equilíbrio, às vezes o que falta é coragem para alterar a dinâmica, e essa negociação, se acontecer, pode ser exatamente isso, uma escolha por um Cruzeiro mais perigoso. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.